A paixão que nós temos por parques de diversões e montanhas russas não é segredo para ninguém, e essa paixão faz que várias pessoas frequentem os parques do mundo inteiro. É uma multidão de pessoas querendo se divertir. Exatamente, mas tem pessoas que não querem ficar fazendo isso e querem ter uma montanha russa para si mesmo, construída por você mesmo. Então, existem as montanhas russas de quintal e é sobre elas que nós vamos falar hoje. Vamos lá conferir. Eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. Nós somos do canal Rap Fan, um portal que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, muita montanha-russa. E a gente sabe que vocês estão muito curiosos para saber mais sobre essas montanhas russas de quintal, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, porque a gente tem muito assunto curioso como esse, tem vários aqui, tenho certeza que você vai gostar, então ajuda a gente aí. E as montanhas russas de quintal são uma febre praticamente nos Estados Unidos, na Europa e até mesmo aqui no Brasil, olha só. E essas montanhas russas são construídas geralmente por engenheiros, profissionais que trabalham dentro do setor ou até mesmo alguns curiosos, né? Sim, esses curiosos vão na base da tentativa e erro, ou até por engenheiros mesmo que na verdade nunca trabalharam no setor, mas têm uma certa experiência ali, ó, com cálculos, essas coisas. E nesse vídeo nós reunimos as mais espetaculares ao redor do mundo, mas a maioria delas não tem dados específicos sobre velocidade, porque as pessoas acabam não mensurando ou não conseguindo mensurar. Sim, mas independente de altura ou velocidade, nós com certeza gostaríamos de ter uma dessa aqui no quintal de casa, eu ia andar tanto. Vocês vão ficar chocados com cada modelo que tem nessa lista, que até eu fiquei pasmo. É muito legal, então vamos lá. Então vamos começar a nossa lista pela Thermite, uma montanha-russa que foi construída no ano de 1989 pelo Kim Pedersen. E apesar dele ser um entusiasta do setor, ele já tinha andado em várias montanhas-russas de todos os tipos ao redor do mundo, ele não tinha experiência com a construção de uma montanha-russa. Então o que ele decidiu fazer? Ele começou a fazer um teste com trilhos através de um skate que ele ia em cima já acoplado aos trilhos para fazer os testes de resistência, se o trilho ia funcionar ou não. Se ela ia fazer o percurso, sim, né? Alguns deram bem errado, como vocês estão vendo aí no vídeo que ele caiu, mas era a altura básica, ele já sabia do risco, então foi tudo certo. Até que aí ele retornava a prancheta, fazia alguns cálculos ali, e enfim, ele conseguiu construir a montanha-russa dele. E ele conseguiu construir a montanha-russa dele no telhado da casa onde ele morava. A montanha-russa ela começava do telhado e terminava do lado da casa. Ela era toda de madeira, mas ela não possuía um lift. Cada vez que o trem descia, ele tinha que ser içado lá pro telhado novamente. E a montanha-russa tinha um trajeto simples, mas bem divertido. Ela começava ali com zigue-zagues, fazia uma queda com uma inclinação de 57 graus, que é bastante até para uma montanha-russa caseira. Ainda mais para uma de quintal, sim, né? Com 3 ou 4 metros de altura, fazia uma colina com airtime bem forte, dá pra ver aí no vídeo, virava pra esquerda, e aí ela finalizava dentro de uma casinha que ele brincava ali, que era o fim. Ninguém sabia o que acontecia lá dentro, olha só o mistério. Já é possível solo, né? Mas muito legal. Ela durou 1 ano de vida, na verdade, porque ela não foi feita pra durar anos e anos. Então depois eles acabaram fazendo uma festinha pra demolir a montanha-russa, porque estruturalmente ela começou a não ficar segura. Então, melhor tirar, né? Era melhor não arriscar. Mas eu fiquei com dó dele ter destruído a montanha-russa, eu deixaria pelo menos de enfeite. Acho que eu deixaria de enfeite também, mas ficou muito legal, gente. E outra montanha-russa bem legal dessa lista é a The Caution, construída pelo Will Painbow. E nesse vídeo a gente vai falar muito sobre esse construtor. Decora esse nome. Esse fabricante, né? Um fabricante praticamente. E ele, gente, é uma pessoa que praticamente não tinha experiência nenhuma com o setor. Ele sabia alguns cálculos ali de acordo com o trabalho que ele fazia na vida pessoal dele. E a primeira montanha-russa que ele construiu foi no quintal da casa dele. E era uma montanha-russa em que a sua estrutura era feita de madeira, os raios dos trilhos de canos de PVC bem reforçado e as estruturas que ligam os dois raios também eram feitos de madeira. Só que ele foi fazendo ao longo de muitos meses. Já que ele não tinha conhecimento, ele fazia uma parte, via se o trem passava. Se não passava, ele fazia. E aí ele ia fazendo, ia testando com o filho dele até uma certa parte, ia avançando, até que ele completou o trajeto dela depois de praticamente um ano e pouco. Ela não tinha lift, então ele tinha que içar o filho dele com o trem e aí soltar ele pelo trajeto. Então ela ficou muito famosa e ele também. Mas se você pensa que o Brasil está fora dessa lista, está muito enganado. Existem 2 montanhas-russas caseiras que foram feitas aqui no país que parecem ser bem legais. A primeira delas foi construída num local que a gente não conseguiu descobrir onde é, mas parece ser São Paulo ou Minas Gerais de repente, né? Alguém aqui tá assistindo que é o construtor aí, manda mensagem pra gente. Se descobrir, manda mensagem pra gente que a gente tá bem curioso pra saber. Ela foi construída na laje de uma casa, de um bairro comum. Ela tem até LED, só que ela não tem um lift onde o trem vai automaticamente até o topo. Eles têm que içar a pessoa até o topo e faz o trajeto automaticamente, né? De acordo com as leis da gravidade. As leis da física, da gravidade. E é um trajeto circular com algumas ondulações, bem divertida. E a segunda montanha-russa foi construída em Chapecó, em Santa Catarina, onde um senhor provavelmente assistiu algum vídeo desses que a gente tá falando aqui pra vocês. Ele se inspirou e falou, então por que eu não vou construir uma pro meu neto? E aí ele pegou, foi atrás de materiais, pesquisou,
como ia fazer o rolamento da montanha-russa e criou uma montanha-russa infantil, é só crianças que podem andar, no jardim da empresa dele. E a montanha-russa ficou uma graça, as cores dela são lindas, no maior capricho. E o neto do cara ficou muito feliz, né? Porque imagina pra uma criança ganhar um brinquedo desse. E ainda por cima o trem é formato de avião, ainda tem até direçãozinha, é a coisa mais fofa, gente. Até eu queria andar nessa montanha-russa. Eu também. E na construção dessa montanha-russa foi utilizado tubos de PVC, madeira e alguns metais, algumas partes que precisavam ser mais reforçadas. E modernizando um pouco mais essa brincadeira, essa montanha-russa que a gente vai falar agora, ela já tem um lift automático, né, elétrico, onde leva o trem até o topo e foi construída por um menino de 18 anos que fez para a irmã dele. E olha só que legal. E ela é chamada de Jadon Brooks Coaster, ela atinge 19 km por hora e tem uns 20 segundos de duração mais ou menos, em um trajeto cheio de curvas e uma queda bem divertida. Ela é totalmente feita de madeira, só os trilhos que também são canos de PVC, e ela foi inspirada na montanha-russa do Will Pemble que a gente acabou de falar aqui. Olha as referências, né? Mas achei muito legal um rapaz de 18 anos, praticamente saindo da adolescência ali, construir um negócio desse. Gente, os autodidatas do mundo, isso, né? Não, pelo amor de Deus, mas queria ter. E outra montanha-russa fabricada para criançada foi construída em Bruceville, no estado de Indiana. E quem construiu essa montanha-russa construiu essa versão para criançada que era mais leve um pouquinho, Sim. mas que mais para frente no vídeo a gente vai mostrar uma versão mais radical. Com looping, porque ele fez uma com looping, é absurdo. E essas também, como o Fag disse, ficam nos Estados Unidos. O legal dessa criançada é que ela possui um lift elétrico, faz a elevação ali para começar o trajeto, mas o mais legal, ela possui um trem com 2 vagões, ou seja, 2 pessoas podem se divertir ao mesmo tempo. Que até então, todas as outras que vocês vão ver por aqui, é apenas uma pessoa no trem no trajeto inteiro. Então essa tem uma capacidade essa maior. dá pra ir com os amigos. E já em Oklahoma, nos Estados Unidos, foi construída uma montanha-russa, mas nessa num nível bem mais elevado. Ela é uma montanha-russa de madeira e, pelo que a gente percebeu pelo vídeo, pode ter sido construído por alguém do setor, alguém que trabalha diretamente com alguma fabricante, ou que porque deu uma dica pra pessoa ficou que construiu, muito bem sei. feita, né? Ficou muito bem feita e vocês podem notar como a estrutura dela é muito parecida com montanhas-russas de madeira profissionais que tem por aí. O lift, e ele tem um airtime, uma colina que fornece o airtime perfeita. Olha isso, né, Fag? Até a curva, gente. E ela só roda com um vagãozinho mesmo, para uma pessoa, até porque a estrutura não iria aguentar mais pessoas e mais trens, mas é muito divertida. Muito bonita mesmo. Aqui, gente. Vende pra mim? E lembra do Will Pemble que a gente mencionou aqui no início do vídeo? Dessa vez ele foi convidado, né? Um amigo dele pediu para ele construir uma nova montanha-russa. E essa montanha-russa foi construída com os materiais aço, madeira, o que mais? Sim, aço e madeira agora, não tinha cano de PVC. Então os raios dos trilhos feitos de aço e as interligações desse raio de madeira e o restante da estrutura, os suportes, eram todos de madeira. Mas o mais legal é que ele espalhou essa montanha-russa pelo quintal do cara, que era bem grande ali, né? Bem legal, ela não tinha um lift, mas ela fazia um percurso completo ali no meio da floresta, praticamente, então né? É a mesma coisa, o pessoal tinha que levar a criança ali até a altura dela máxima e depois soltar, só que assim, ela não é muito alta, ela ficou mais espalhada e aproveitou o terreno, por isso que então o lift ali praticamente nem tinha necessidade e ficou muito legal também. Esse cara é um profissional, né, assim, ele não construía montanhas-russas, mas virou fabricante. Já o Will, ganhando essa fama aí de fabricante, ele fez uma outra montanha-russa para expor em uma feira lá em São Francisco. Essa montanha-russa ninguém podia andar, né? Sim. Só ele andava e provavelmente uma amiga, mas só para demonstrar para as pessoas. Mas ficou bem famosa, todo mundo em volta ali assistindo. E só para deixar claro, gente, ele foi profissionalizando esse talento que ele tinha para fazer montanha-russa caseira, mas assim, ele nunca saiu fazendo montanha-russa aí por aí para as pessoas andarem. É sempre para amigos, sempre no quintal de alguma mais por casa, um hobby, né? Mais por um hobby, mas que as pessoas, assim, acabaram adorando. Então, por isso que ele foi nessa feira. E ele tem um canal no YouTube muito legal também, né? Ele até ensina a gente como fazer as montanhas-russas que ele faz. Conteúdo genial, vamos Muito aprender legal. aí, o tutorial. E essa montanha-russa tem 3,70 de altura, 20 metros de trajeto e alcança até 27 km por hora. E ela é feita de estruturas de madeira, o trilho agora é totalmente de aço, tudo, raios, as interligações dos raios, e ela possui uma corrente de elevação, que é o lift, completo, inclusive com anti-rollback, que é quando o trem parar ali na subida, ele não voltar de costa, exatamente igual às montanhas-russas que a gente vê por aí. Então, cada vez mais profissional, incrível, né? E o trem, uma pessoa só, com um banco ali bem legal, mais confortável. E olha pra vocês verem aí no vídeo, ela é muito divertida. Eu queria muito andar e dava até pra fazer num parque infantil, todas gente. essas, Super né? legal. Muito bonitas. Foco nessa informação. Foco. Uma escola fez essa montanha-russa, que é uma montanha-russa de lançamento. Imagina a lembrança dessas crianças. É uma escola. Com essa experiência. Muito legal. A escola é chamada de Newton's Attic. Ela também fica nos Estados Unidos e a ideia da escola é você aprender justamente
colocando a mão na massa, fazendo os projetos, fazendo as coisas, e aí você aprende leis da física, enfim, biologia, etc. Então, como o Flag disse, eles fizeram uma montanha-russa de lançamento. Ela possui até um trajeto simples, é basicamente uma reta com um trilho elevado para ela voltar de costas, mas, gente, que sensacional. Dá pra sentir a força G só de ver pelo vídeo, porque o lançamento é muito bem feito. Uma salva de palmas pros professores, porque olha só, que projeto, também, viu? E eles fizeram... Viu? E eles fizeram justamente o lançamento como se fosse elásticos de bungee jump tensionados. Então, assim, eles tinham ali uma alavanca que fazia você tensionar o elástico, puxou a outra alavanca, ele era solto, ela voltava de costas, e para frear o trem, porque ele voltava com uma velocidade até bem alta, esse elástico um pouco menos tensionado já fazia o trem voltar e ele parava logo ali na frente. Mas o lançamento é muito legal. E olha só as crianças se divertindo, né? O como ela faz. Ai, gente, queria muito tanto. Incrível. E qual será que é a única montanha-russa de ar comprimido da Inglaterra? Será que é da Vekoma, da Intamin? Thorpe Park, Alton Towers, qual parque que ela fica? Gente, ela fica no quintal de um rapaz chamado Will, em Londres, que construiu a primeira montanha-russa de lançamento de ar comprimido da Inglaterra. Olha só a Sim. inteligência do cara. E ela faz um lançamento muito imponente. Eu fiquei besta quando eu vi o vídeo. O sistema, assim, o trajeto dela, na verdade, é bem simples também. É uma reta com um pequeno airtime e um trilho elevado para ela retornar de costas. Ela não volta ao início do trajeto com o humano. Sozinha ela volta. Mas... o que eles fizeram? Eles colocaram um compressor que vai fazer essa função de comprimir o ar. Esse compressor é interligado, é como se fosse uma barra de cano, né, totalmente vedada. E aí, justamente dentro desse cano tem uma barra. Essa barra é interligada ao trem. Quando aperta o botãozinho, que o botãozinho parece profissional também, né? Muito no capricho. Muito profissional. Essa barra, o ar é solto no compressor, então essa barra é empurrada, justamente empurrando o trem. Olha que genial, e ficou muito bacana. E olha só como essa montanha-russa é insana. Só no lançamento dela, ela alcança 4.G um percurso de 3 metros. É muito bacana. E assim, como justamente tem esse lançamento, elas precisaram fazer uma montanha-russa um pouco mais forte. Então assim, é também de tubos de PVC, como a primeira que o Will Pemble fez lá nos Estados Unidos, mas um tubo de PVC um pouco mais forte. Mais reforçado, né? Estrutura de madeira. O trem também é feito de madeira, mas dá pra ver que ele é bem mais preparado, tem um cinto, justamente porque com esse lançamento, gente, tudo tinha que ser bem forte, porque a força que o ar comprimido, quando é solto ali, né, tinha que ser forte, senão ia estragar o rolê ali. Ah, quero uma dessa aqui, gente, tá Também vendo? queria. Você juntar todas essas que a gente falou Já até dá pra agora, fazer um parque. já dá pra fazer um parque. E claro que as melhores a gente deixou pro final e as duas mais impressionantes também. Gente. E se vocês pensaram que não tem montanha-russa de quintal com inversão, estão muito enganados, porque essa tem até um looping. Looping, gente, vocês têm noção? Looping, já teve montanha-russa com lift aqui, com lançamento e agora com inversão. É muito absurdo, pelo amor de Deus. E um senhor chamado John Weavers, que mora lá nos Estados Unidos, trabalhou durante anos com metalúrgica, soldas, esse tipo de trabalho, e resolveu fazer uma montanha-russa para os netos dele. Então, ele tinha um quintal bem grande, resolveu fazer isso pro netos dele. Que presente, na verdade, né? Presentão, imagina? Sim, e aliás, o brasileiro que construiu a montanha-russa pro neto aqui no Brasil, lá em Chapecó, em Santa Catarina, se inspirou nesse senhor que é a mesma ideia, quis construir pros netos. Então ele tinha um celeiro ali na casa dele, muito espaço, então ele fez o lift da montanha-russa em cima desse celeiro, uma curva pra esquerda e aí o looping. Eu já fico impressionado só de ter um celeiro, é muito filme americano, né? Muito filme americano. E ele contou que assim, ele começou a fazer a estrutura da montanha-russa, todo o trajeto, na verdade, foi de cabeça dele. A única coisa que ele precisou colocar na prancheta para fazer alguns cálculos, alguns testes, foi o trem da montanha-russa e seus rolamentos. Agora, o looping é muito absurdo, né, Fagner? É absurdo, chega a ser um pouquinho assustador, talvez, mas eu andaria tranquilo. Eu andaria, mas a força G ali deve ser bem forte, não deve ser nada confortável como dá pra ver no vídeo, mas é super divertida, gente. Imagina você ficar fazendo um looping ali, fazer uma festa com a montanha-russa. E não precisa nem de ter fila, né? A montanha-russa é sua, dos netos. Sim, e ele falou que teve muito problema no começo com os testes, porque ele tentou fazer os testes no looping com sacos de cimento, mas aí na hora da inversão, sacos de cimento saíam voando. Então, tipo, ele teve o perigo. ele teve que se colocar na montanha-russa. Ele fez o looping, só que assim, não tinha trajeto, tinha grama, então o trem parou logo na grama logo depois. Funcionou, ele tava no trem, e aí ele finalizou o trajeto dela, e aí temos a Blue Flash, que é o nome dela, e ela provavelmente acho que é a montanha de quintal mais famosa aí, porque rodou muito. Uma das que mais viralizaram na internet. Sim.
E aí vocês lembram que a gente tinha falado daquela montanha-russa azul no começo do vídeo, que era pra criança? Ele viu que essa Blue Flash era muito pesada e fez uma versão pra criançada. Aí tinha duas versões ainda, a familiar e a Tá radical. vendo? E a azul menorzinha é Blue 2 e a grandona é Blue Flash. Incrível. E essa montanha-russa ela é totalmente de aço, tem um lift também automático, como nos parques de diversões. O trem dela foi feito com assento antigo de carro, e os rumores que dizem é que ele retirou essas montanhas-russas, porque muitas pessoas estavam procurando lá pra andar. famoso, né? Mas são só rumores e talvez ele tenha feito isso pra espantar um pouco as pessoas, né? Sim, porque tava muita gente indo Tirar a lá, atenção da e residência ele quer dele. sossego, né? E lembra do Will Pemble que a gente De citou novo. aí várias vezes no vídeo? Mais uma vez ele foi contratado ou convidado por outro amigo para fazer uma nova montanha-russa. Dessa vez ele caprichou muito, ela ficou muito profissional até, né? Ficou muito. Ele pegou toda a experiência das suas outras 4 montanhas-russas que ele havia construído, essa já seria a 5ª. Utilizou o terreno ali do quintal da casa do amigo dele de uma maneira muito bem feita. Ela é totalmente de aço, possui um lift também elétrico, tem um trem com um assento só para as pessoas, mas dá uma olhada como ela ficou perfeita. O Helix ali, né, Fagner? Meu E Deus, o trajeto dela parece ser sensacional. confortável, porque você vê que não trepida muito na imagem. Por isso que a gente deixou ela pro final, porque ela não trepida muito, ela não dá uns trancos igual as outras, ela é bem lisa no trajeto. Então, assim, essa seria, acho que, a perfeita pra ter no Mas quintal. hein? olha só, que orgulho dessas pessoas. orgulho. Um case mais legal do que o outro. E ela tem um lift de 6 metros de altura. Para fazer o lift, ele disse que demora mais ou menos uns 30 segundos. Mas foi proposital, justamente. Foi, pra dar medo. exatamente. O trajeto inteiro dela dura 17 segundos. Ela tem um Helix mais ou menos de 70 graus de inclinação. E a velocidade que ela alcança é 29 km por hora. Desse vídeo todo aqui, ela é uma das mais rápidas. E ela passa muito rápido naquele Helix ali. Deve dar uma força G muito Às vezes nem parece legal. que é 29 km, né? Nem Parece que é mais. Mas o Will não se deu por vencido e queria colocar algo a mais nela. E colocou até um efeito de fogo, gente. Vê se pode uma coisa dessa. É muito absurdo. Eu não aguento ver esse efeito de fogo. É muito fogo. Acho que as pessoas saem com os pelos até queimados, Sai né? depilado ali já. Mas tem outra coisa ainda. Como ele tem um canal no YouTube, como a gente falou aqui pra vocês, muita gente mandava mensagem pra ele. Não é possível ter uma inversão nessa aí que rolava aquela comparação com a Blue Flash. Então o que ele pensou? Um looping ali naquela montanha-russa não daria certo, porque ia ficar muito desconfortável. Já é desconfortável naquela outra. Teria imagina muita nessa força, de repente, né? Então aí ele falou assim, por que não fazer um barrel roll? Barrel roll é essa inversão que você tá vendo aí, como a gente tinha aqui na Monte Mackay aqui no Brasil, e um pouco o estilo do que tem na Fire Whip. E ele resolveu fazer, né, Fag? Toda a engenharia fez. Deu certo? Deu certo. Funcionava? Funcionava até certo ponto, porque depois disso, dessa Do barrel roll, ela não conseguia completar o percurso. Então aí voltava de costas, mas o Will foi o único que andou nessa inversão. Ele falou que é muito desconfortável, não é algo divertido, mas ele não se deu por vencido. Ele vai desmontar toda essa montanha-russa e vai fazer do zero já com o barrel roll incluso. Porque Aprimorando, aí ele olha consegue, só. Porque aí ele consegue fazer os cálculos. E como ele já ficou muito profissional e experiente, ele já faz cálculos agora justamente para poder fazer essa montanha-russa e só depois ele começa a fazer. Só que ele ainda foi além, né, Fagner? Ele não vai fazer só com barrel roll, ele vai fazer uma montanha-russa de lançamento magnético, gente. Ele já está fazendo isso. Estudando para tirar esse Deus projeto do do céu. papel e tá todo mundo ansioso para saber se vai funcionar ou não, mas eu tenho certeza que vai, porque ele é muito Vai. caprichoso, tem estudado bastante para isso. Não, e o legal é que no canal dele a gente já não sabia dessa informação do lançamento magnético. Ele tá fazendo e mostrando cada etapa, explicando o que ele tá fazendo, como vai ser esse lançamento. Não chegou na parte do trajeto, só que ele tá estudando o quê? Como é uma montanha de lançamento, precisa ter trilhos e um trem muito mais forte do que as outras. Reforçados, né? Porque a estrutura precisa ser bem mais robusta. Então tá muito legal de acompanhar. Então assim, quem sabe daqui a um ano e meio a gente consegue ver essa montanha-russa pronta e ficar de olho, porque eu tô curioso. Eu estou na Eu quero torcida muito ver. também e até tô ansioso, dá vontade de andar nessas Dá montanhas-russas, muita né? vontade. Eu já achei as outras de lançamento fantásticas, imagina a dele. E claro que nesse vídeo a gente pegou as principais montanhas-russas caseiras que existem, claro que existem muitas outras, e nos Estados Unidos a cultura de parque já é febre, muito forte, por isso até que essa febre de montanhas-russas caseiras ou de quintal, né? Lá na Europa tem poucas, como a gente citou aqui, é mais nos Estados Unidos, e a gente quer saber qual dessas montanhas-russas de quintal vocês gostariam de ter no seu quintal e andar. Comenta aí bastante que a gente tá curioso. Eu vou deixar minha preferida também, vou falar pros meninos deixarem também nos comentários. Ah, e lembrando, segue a gente aí no Instagram, vai aparecer aí na tela tudo que a gente posta primeiro, todas essas novidades, até esses vídeos bem legais de parques, a gente posta lá no Instagram, que é @rapfanbr. E também só pra lembrar, a gente tá no Twitter agora também, pra quem gosta de Twitter, é @rapfan também, tá tudo lá. Então é isso, gente, esperando que vocês tenham gostado muito desse vídeo aqui, acho que é totalmente diferente. Eu me Poucas pessoas diverti imaginam, assistindo, né? porque é muita coisa curiosa, né? E não é todo mundo que imagina que tem montanha-russa de quintal, é muito absurdo, porque fala em montanha-russa, você pensa em milhões de dólares e milhões de reais, É aquelas muita coisas robustas engenharia de e aço construção gigantes. gigante. Mas tá vendo quando a paixão é uma coisa que
vai além acabam fazendo isso aí. Daqui a pouco eu vou E construir uma aqui também, ficou ó. incrível. A gente tem terreno pra isso, hein? Aqui tem. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos futuros vídeos, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.